Bem-vindo a mais um vídeo no canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e nós hoje vamos falar sobre uma coisa que aconteceu aí ontem que eu queria comentar um pouco com vocês e trazer aqui uma novidade do nosso querido ministro da Justiça, o Flávio Dino, que deu uma declaração sobre aquelas questões que estão acontecendo ali na Bahia, né? Aquela violência desenfreada que está acontecendo ali na Bahia. E ele conseguiu identificar o culpado. Impressionante. Só que antes do vídeo, aliás, eu até peço desculpa, minha voz está minha garganta tá meio ruim, então minha voz tá meio difícil de sair, mas assim, e aí eu te peço, né, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Então, se você acha o conteúdo interessante, dê o like, curta, compartilha, porque não custa nada para você e ajuda muito o canal, tá bom? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Eu acho que vai ser um assunto curto, mas é um assunto curto, mas extremamente importante, tá certo? O ministro Flávio Dino, em uma entrevista, achou o culpado pela violência desenfreada que está acontecendo ali na Bahia. Eu vou até colocar aqui, tem uma matériazinha do Poder 360 que eu vou colocar, que é um negócio muito curto, mas eu achei interessante. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pronto, está aparecendo aqui. Então, uma matéria do Poder 360 que diz o seguinte: o ministro Flávio Dino, né, o ministro da Justiça, associou a violência na Bahia à forma como o governo de Jair Bolsonaro lidou com a questão do armamentismo do Brasil. Então aqui abre aspas para a frase dele: infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso às armas por causa da política errada que havia no nosso país, declarou a jornalistas no domingo, dia 24 aqui. Bom, então tá. Então vamos lá começar a raciocinar aqui nessa questão do que ele colocou. Então ele está atrelando o poder, ele está aí atrelando a questão do aumento da. Deixa eu só vir aqui para sair um pouquinho aqui. Está atrelando o aumento da violência que está acontecendo ali no estado da Bahia, um aumento desenfreado e um aumento crescente, viu? Isso vem crescendo há bastante tempo. A questão da flexibilização, se é que pode se chamar assim, da política armamentista no Brasil. Apesar de que flexibilização não tem nada, o Brasil tem uma das leis mais restritas de acesso a armas no mundo. Já começa por aí. Quando você vai analisar alguns países, você vai ver que o Brasil é extremamente restrito. Obviamente, ele não é o mais restrito, porque tem países que a restrição ainda é maior, mas o Brasil está entre os mais restritos. E se essa correlação fosse direta, no próprio país hoje a gente consegue desmentir essa correlação. Eu trouxe aqui para vocês verem uma matéria de quantos dias atrás? Do dia 20/7, então alguns meses atrás, que diz o seguinte: o Rio Grande do Sul é o estado com mais registros ativos de arma de fogo feito por cidadão, diz pesquisa. Então, se eu pegar aqui, ó, só esse dadozinho aqui da pesquisa, você vai ver que entre aqui os 5 mais armados, a Bahia nem aparece. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem gente armada. Depois você vai para Minas Gerais, depois você vai Santa Catarina, depois para São Paulo. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem mais do que São Paulo, tá certo? Inclusive, aqui a gente vai conseguir ver isso direitinho. Eu tô com o anuário aqui na minha mão, o anuário da Segurança Pública, em que tem essa tabela aqui que diz assim: registros de arma de fogo ativo no Sinarme. Então, essas aqui são armas que são legalizadas de 2007 a 2022. Então, esse dado aqui pode estar um pouquinho desatualizado porque é do ano passado. Mas se você pegar aqui, você vai ver o seguinte: por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, cadê aqui, ó? Rio Grande do Sul. Ele tem um total
de 162.556 armas. Se você pegar a Bahia, 50 mil no ano de 2022. A gente viu que no ano de 2023 essa distância vai aumentar, porque no ano de 2023 o Rio Grande do Sul já está com 227 mil armas. Bom, então, assim, vamos pensar aqui um pouco. Se essa correlação fosse direta, qual que seria o resultado? O Rio Grande do Sul seria seria o estado mais violento do Brasil, se essa correlação fosse verdadeira. Ué, ele não está dizendo que a culpa é essa? Eu não sei, cara. É que assim, muitas das vezes você vê que a militância ultrapassa, no meu ponto de vista, a razão. E eu acho que não pode ultrapassar. Você pode ser militante, tem gente aqui no meu canal que é, por exemplo, militante bolsonarista, tem gente que é aqui possivelmente militante lulista, mas independente disso, a militância não pode ultrapassar os números e nem a razão. Isso que é importante que a gente veja. Entendeu? Não tem problema de você ser militante, coisa e tal, mas tenha base para poder dar a sua afirmação. Porque quando você diz um negócio desse daí, você está ignorando os números. O grande problema é esse daí. Essa correlação não é direta nem entre países. Se você pegar os países, por exemplo, mais armados e ver a questão de homicídio por 100 mil habitantes, você vai ver que geralmente países mais armados, tirando alguma coisa, por exemplo, o Japão, que é um caso fora da curva por razões históricas e tal, mas você vai ver que são países mais seguros, muito mais seguros. Por quê? Tem um ditado que eu acho muito interessante, que é a paz repousa sobre as armas, né? Porque qual que é o sentido? O sentido é que um Estado com cidadãos de bem armado, pessoas, cidadãos armados, o bandido, o delinquente, ele vai ter mais medo de se impor numa sociedade assim. E isso a gente vê acontecendo na prática. Inclusive aqui no próprio Brasil a gente pode ver isso. Pega, por exemplo, um estado pouco armado, que nem a Bahia, e um estado muito armado, que é o Rio Grande do Sul. Analisa todas as taxas de criminalidade, de homicídio, de tudo. Entendeu? Você vai ver que essa correlação não existe. E se existir, é contrária. Entendeu? A contrária. Então, eu fico abismado com esse tipo de militância e querendo repetir uma falácia muitas vezes para ver se aquilo se torna verdade. Eu tenho alguns exemplos, inclusive, eu já tive lá algumas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos. É um país que a gente sempre traz por questão de população. É um país grande que tem problemas de um país grande como tem o Brasil. Problemas de fronteira, problemas de fiscalização, porque é muito fácil você falar assim, eu vou impor um controle rígido de arma num ovo igual, por exemplo, é o Japão. Agora, quando você vem no Brasil, quando você vai nos Estados Unidos, que você tem fronteira marítima, você tem fronteira terrestre, é extremamente difícil de você monitorar. A questão das armas, elas entram de maneira ilegal facilmente, ou sei lá, por algum motivo, algum político desse supõe que ladrão compra arma legal. E é essa parte que eu não entendo. Como assim, ladrão compra arma legal? Aonde acontece isso daí? Eles vão, agora que flexibilizaram um pouco mais o armamento, agora dá lá para eu comprar meu fuzil para poder colocar na minha boca de tráfico, por exemplo. É engraçado, né? Porque se você for analisar as armas que o crime tem no Brasil, você vai ver aí .50, fuzil, você vai ver armas que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Nem a flexibilização do armamento deu possibilidade das pessoas obterem esse tipo de arma. E o crime tem. E como é que tem? É através da legalização? Isso daí não faz o menor sentido, entendeu? Isso não faz o menor sentido. E pior que, na minha opinião, atrasa a mentalidade do brasileiro, porque você começa a mirar na coisa errada. Você acha que aumentando restrição e proibição você resolve o problema. E você vai ver que muitas das vezes causa um efeito reverso.
Porque quando você vai desarmando o cidadão cada vez mais, tornando ele cada vez mais inofensivo, a criminalidade cresce muito. Eu tenho um exemplo dos Estados Unidos que eu estava citando há pouco. Nos Estados Unidos, para quem não conhece, a legislação, você tem uma Constituição americana, que é uma Constituição igual no Brasil, uma Constituição federal. Portanto, todos os poderes aí precisam seguir a Constituição, todos os estados e tal que fazem parte daquela federação, mas a Constituição dos Estados Unidos é muito curta, extremamente curta. E aí você tem as leis estaduais, essas sim, elas definem sobre tudo, até sobre a questão de justiça, que no Brasil seria estranho, que no Brasil os estados não legislam sobre questões judiciárias. Então lá legisla. Inclusive você vai encontrar discrepância, por exemplo, em estados que você tem pena de morte e em estados que você não tem pena de morte. Então, dependendo do estado que você comete o crime, você pode estar sujeito ou não a uma pena de morte. No caso do armamento, lá é parecido. Você tem na Constituição o direito ao livre acesso às armas. Isso daí é um direito garantido constitucional. Peraí, só um pouquinho aqui, só para não... Vou deixar aqui a tabela aparecendo, que caso vocês queiram ver, tá aí. Então, é um direito garantido constitucional, e esse direito constitucional, ele é regulamentado pelos estados. Então, você tem estados mais restritivos à posse, ao porte de arma de fogo, e você vai ter estados mais liberais. Quando você vê aquelas inúmeras tragédias acontecendo, entrou um maluco lá em algum lugar e começou a atirar em um monte de gente, você vai ver que a maioria esmagadora desses casos são nos estados mais restritivos quanto ao porte e à posse de arma de fogo. Entendeu? Você vai ver que via de regra é assim. Salvo um caso ou outro que acontece em locais mais restritivos. Mas quando acontece nos locais mais restritivos, como as pessoas têm poder de defesa, o que acontece? A tragédia pode acontecer, mas morrem poucas pessoas em comparação àqueles locais que não tem ninguém armado. Eu dar um exemplo, teve um cara que quis entrar lá no Texas para poder atirar na escola. Eu acho que ele atirou em uma pessoa e levou um tiro e morreu. Então, quer dizer, aquele impacto todo não aconteceu. Inclusive no Texas é engraçado, entrando no estado eu já vi lá dizendo assim, nossas cadeias estão vazias e os nossos cemitérios cheios. Texas, o estado mais armado dos Estados Unidos. Sei lá deve ter umas 10 armas por habitante, chega a ser engraçado. Mas é isso, entendeu? Quando você vai ver os índices de criminalidade ali, por exemplo, existe um crime muito que eles contabilizam, que é um crime chamado de home invasion, né? Que seria invasão domiciliar. Sabe qual que é o percentual de invasão domiciliar no Texas? É zero. Por que zero? Porque invadiu a casa de alguém, quase 100% de certeza você vai levar um tiro. E aí as pessoas invadem? Obviamente que não, entendeu? Então, quando a gente, inclusive no vídeo de ontem que eu estava tratando dessas questões de justiça, falando do julgamento do STF, eu falei, a gente precisa começar a tratar esse assunto de segurança pública de maneira séria. Aliás, hoje eu até queria estar fazendo um vídeo sobre outra questão, sobre uma questão econômica também, que o Brasil tá uma bagunça, mas isso daí me chamou a atenção, e é por isso que eu trouxe esse vídeo hoje, para mostrar que assim, não se deixe enganar por discursos, entendeu? Por discursos, por repetições, vão atrás dos números. Basicamente, você verificou 2 ou 3 números aqui, esse tipo de afirmação, ela já não vai te convencer, porque não faz sentido, simplesmente não faz sentido, entendeu? Então, trazendo essas experiências de lugares que eu conheci mesmo, eu vejo que a questão de um lugar fortemente armado, a sensação de segurança ela é muito maior. Por quê? Porque na verdade, e aliás isso daqui é um negócio que eu já vi o pessoal falando de maneira falaciosa também, dizendo assim, então quer dizer que se você estiver armado,
aí quer dizer que você vai reagir e vai se dar bem. Geralmente não é assim que acontece. A segurança ela é ambiental, porque quando você está sendo, por exemplo, ali assaltado, você está rendido. Só que tem outras 50 pessoas em volta, que esse é o ponto, entendeu? Que você não vai precisar reagir. As pessoas reagem por você. Então isso que é essa sensação de segurança maior. Tá? Mas assim, esse daqui é um comentário meu, uma opinião minha, baseado nessa afirmação que eu achei absurda, e gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês podem ser contra também, a favor, de repente trazer outros elementos para essa nossa discussão. Obviamente que eu já vou fazer uma ressalva aqui: segurança pública não é um assunto fácil, tá certo? É um assunto difícil de ser tratado, mas precisa ser tratado com seriedade. A resolução do problema também não é simplesmente descarreguem armas na rua. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que a segurança pública é um conjunto de coisas. Você precisa ter punição adequada, você precisa ter legislação dura, você precisa ter uma polícia funcional que investigue, que vá atrás dos crimes, que puna os crimes e, obviamente, dá o direito do cidadão se proteger também faz parte desse pool que compõe a segurança, entendeu? Então, só para que as palavras que eu digo aqui não sejam mal interpretadas, tá bom? Mas era essa minha opinião. A gente se vê num próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, dar o like e também compartilhar, mandar para seus amigos aí e me diz aí a sua opinião. E aí, concorda ou discorda? Deixa aí a opinião. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.